acompanham hoje pelo portal Tabloide. Nós estamos aqui com as vereadoras Valéria Mello, que é vereadora da cidade de Ouro Branco, e Damires Rinaldi, nome difícil, né, gente? Vereadora da nossa cidade vizinha de Conselheiro Lafayette. Estamos aqui com um tema muito interessante a respeito do Agosto Lilás. Agosto Lilás é um mês de conscientização contra a violência de gênero, contra a violência feminina. Então nós teremos várias entrevistas em que nós vamos discutir muito esse tema aqui durante esse mês, e não, assim, em alusão ao mês por ser o Agosto Lilás, mas é um tema, gente, que precisa ser discutido todo dia, toda hora, porque toda hora tem mulher sofrendo violência física, violência psicológica, violência sexual, todas as formas de violência no mundo inteiro. A violência, e o tema hoje será a violência política contra mulheres. Por isso eu convidei as vereadoras. Quero lembrar também que eu convidei a vereadora Nilma Silva, que é vereadora também do município de Ouro Branco, mas a assessoria da Câmara Municipal pediu desculpas, disse que a Nilma não poderia participar porque ela está em viagem. Nilma, quero deixar aqui aberto para que você participe das nossas próximas entrevistas. A face mais conhecida da violência contra a mulher é aquela que ocorre na esfera privada, dentro dos lares e tendo como principal algoz companheiros, ex-companheiros, pais e até mesmo seus filhos. Entretanto, a violência resultante da desigualdade de gênero e da dominação masculina se desdobra também para a cena pública e viola direitos políticos das mulheres, colocando uma série de barreiras para que possam representar seus próprios interesses. Esse tipo de violência é chamado violência política, que inclui todas as ações violentas direcionadas a mulheres que estão na disputa do poder político, seja nos partidos políticos, nos movimentos sociais, durante a campanha eleitoral, ao longo do mandato e até mesmo após ele, por serem mulheres. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram mais de 187 mil mulheres candidatas em todo o país, ou seja, cerca de 28,5 mil a mais do que em 2016. No resultado das eleições de 2020, também tivemos mais mulheres eleitas. Foram 658 prefeitas contra 641 anteriormente. Para o cargo de vereadora, as mulheres conquistaram mais de 1.400 novas cadeiras nas câmaras municipais de todo o país. Em 2016, eram 7,8 mil eleitas e atualmente são 9,1 mil. O percentual de eleitoras no país inteiro, hoje em dia, já é maior do que de eleitores, inclusive nas cidades de Conselheiro Lafayette e de Ouro Branco. Então, gente, a partir de agora, a gente vai bater um papo muito legal sobre esse tema de violência política contra as mulheres com a Valéria e com a Damires. Sejam muito bem-vindas ao Portal Tabloide. A Valéria já é uma conhecida nossa aqui. A Damires é a primeira vez que está aqui conosco. É com imensa satisfação que eu estou recebendo vocês aqui hoje para discutirmos um tema tão importante na vida do país, do mundo e das nossas cidades. Esse tema da violência contra a mulher e hoje especificamente violência política contra mulheres. Bom dia, Érica. Bom dia, Damires. Um prazer estar aqui para este bate-papo, que eu acho que realmente vai ser fundamental, né, a gente tratar deste assunto. Bom dia, Érica. Bom dia, Valéria. Agradeço primeiramente o convite. Realmente é uma satisfação imensa tratarmos sobre esse assunto, principalmente nesse mês, né, do Agosto Lilás, que é o mês de violência, do enfrentamento da violência contra a mulher e principalmente da gente falar sobre essa representatividade feminina nos espaços de poder.
Ô Damires, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. É o seu primeiro mandato lá em Conselheiro Lafayette? Sim, é o meu primeiro mandato, né? Foi também a primeira vez que eu me candidatei como vereadora e graças a Deus alcançamos a eleição em si. Hoje sou a única mulher da Câmara também eleita e estou vice-presidente também da Câmara. É um desafio muito grande, né? Porque a gente percebe o peso de carregar uma representatividade feminina de uma cidade inteira e também a responsabilidade de falarmos sobre o direito das mulheres, de lutarmos pelos direitos das mulheres perante o Poder Legislativo em si, que, como a senhora mesma mencionou, nós somos a maior representatividade eleitoreira do país e não é diferente nas nossas cidades, né? Nós somos a maioria, mas infelizmente em termos de eleição nós não alcançamos essa mesma representatividade. Exato. Verdade. Você é advogada e você já lutava pela causa da mulher antes de ser eleita. Sim, eu sou advogada, especialista em direitos da mulher e caminho, né, em relação à pesquisa, a escrever artigos científicos sobre a violência contra a mulher, sobre o empoderamento feminino e a equidade de gênero, né, que é a busca dessa luta em si há quase 8 anos, desde a época da faculdade. Eu faço realmente essas pesquisas, inclusive a minha tese de monografia, né, de conclusão de curso, foi em relação ao discurso de ódio contra mulheres na política, falando exatamente sobre essa necessidade da gente desconstruir essa cultura, né, porque isso caminha de uma cultura machista, de uma cultura patriarcal, que a todo momento retira de nós mulheres e tenta calar as nossas vozes, né, mediante aos espaços principalmente de poderes que são antes inatingíveis, né? O direito ao voto nosso é muito recente. A gente pensar que nós tivemos o direito em 1932 é algo realmente que nós precisamos de caminhar. É uma das minhas principais atuações, principalmente antes da política. Eu advogo, que é a minha principal área de atuação, para mulheres vítimas de violência doméstica. Então a gente traz essa bagagem de tantas mulheres que já relataram suas violências. A gente sente, né? Eu acho que toda mulher tem essa situação. Parece que quando uma sofre, quando uma sente da sororidade, quando uma sente a violência, quando, por exemplo, ocorre algum feminicídio próximo a nós ou até mesmo distante, a gente vai morrendo junto. Então, assim, eu acredito que essa união de forças e de nós mulheres perante a sociedade precisa se haver e se fortalecer cada vez mais, né? E a Valéria? Valéria também, primeiro mandato aqui na Câmara de Ouro Branco. Conta pra gente como é que está sendo essa experiência. Bom, Érica, Damires e todos que nos acompanham aí, é meu primeiro mandato enquanto vereadora. Mas eu já tive 2 mandatos como vice-prefeita aqui na cidade de Ouro Branco. E a gente vem falando muito disso, e ouvindo a Damires e a Érica aqui, da questão da representatividade, né, da importância da representatividade da mulher nesses espaços de poder. Né? Você colocou muito bem, nós somos o maior número de eleitoras, mas efetivamente ocupando cargos políticos e cargos públicos, nós somos uma minoria absoluta. Quando a gente fala ainda mais de mulheres negras, de mulheres trans, aí a gente nem leva nessa conta que é insignificante quase, né? Nós somos, dentro do nosso ordenamento jurídico, político e eleitoral, nós temos uma democracia representativa. Só que essa democracia representativa, ela de fato não se representa nos espaços de poder. Não são todos os segmentos da população que estão representados nos parlamentos, seja na Câmara Federal, seja nas câmaras estaduais e municipais. Então a gente precisa lutar e buscar esta equidade, né? E a participação da mulher, eu acho que, como a Damires colocou muito bem, é uma questão cultural do nosso país, principalmente. Outros países já avançam muito nesse sentido, mas o Brasil acho que ainda está na rabeira disso tudo aí.
né, de que nós precisamos de levar essa questão da importância da participação feminina nos espaços de poder, para que as nossas demandas, as políticas públicas sejam voltadas para as nossas demandas. A gente já discutiu isso aqui um pouco num outro momento, mas é fundamental, né, que isso seja cada vez mais discutido e mais trazido à tona, para que as mulheres se sintam também com vontade de participar desses espaços de poder, né, para nos fazer representar, para que a nossa voz seja ouvida e que as políticas públicas venham atender às nossas demandas, né? Então, neste meu primeiro mandato enquanto vereadora, tem sido um desafio muito grande, né? E muitas vezes a gente vem do dia a dia, a gente às vezes não imagina o que é de fato, né, a atuação parlamentar de uma mulher, né? E de toda, por mais que a gente tente levar isso de uma maneira muito tranquila, mas a gente sabe que o espaço feminino, os homens não veem, né? O espaço político, ele majoritariamente durante toda a nossa história, ele é muito masculino, né? A Damires faz estudos nesse sentido e a gente tem dados que colocam isso. Mas é fundamental que a gente se aproprie desses espaços, porque a prática é muito diferente, né? Não só durante a manutenção do mandato, durante o exercício do mandato, mas durante as campanhas políticas, né? Dentro dos próprios partidos. A Érica trouxe um dado de que nós somos 50% também das filiadas politicamente em partidos. Mas qual que é a representação nossa nas direções dos partidos? Né, como candidatas, inclusive precisou de lei para que a gente tivesse 30% das vagas, né, de candidaturas. Agora nós estamos numa luta grande para conseguir 30% pelo menos de cadeiras, que eu acho que é o caminho. Eu trouxe aqui um dado de uma lei aprovada recentemente, no dia 4 de agosto, nós temos a Lei Federal 14.192, que fala sobre a questão da violência política, né, contra a mulher. Então é muito recente isso, esse debate está aí, a sociedade está entendendo que esse debate precisa acontecer, né? Então a gente agradece realmente a Érica trazer esse espaço de debate para a gente aqui, para a gente chamar a atenção deste assunto. O assunto está tão em pauta, né? Que relembrando que no dia 2 de agosto, desde o dia 2 de agosto, o TSE estreou essa campanha de incentivo à participação feminina na política, né? Porque esses 30% que é obrigatório, né, ter, isso aí vamos dizer assim no popular, para encher linguiça. Sim. Né? Muitas laranjas. E não tem que ser assim, gente. Tem que realmente, a mulher tem que ter o direito, ela tem que ser incentivada a participar da vida política. Mas será que essas mulheres não participam justamente por esse medo da violência política? Pode ser, eu acredito que há uma desestimulação da mulher na política, né? Porque a partir do momento que as mulheres alcançam os espaços de poder, para que elas alcancem, já caminham em uma dificuldade muito grande, porque a partir do momento que a gente fala de 30% nos partidos políticos, e hoje também é necessário que o fundo eleitoral tenha um incentivo na campanha dessas mulheres, e não há verdadeiramente na lei, na sim, prática, mas na prática não. Então, assim, há um embate muito grande para que essa mulher alcance primeiro o espaço de poder e principalmente a permanência no espaço de poder, porque aí você vê o quanto ela de fato é violentada, e violentada de maneira psicológica, de maneira moral. Quantas vezes, né, nós vimos em diversas representatividades políticas de desestimular, de menosprezar a mulher nesse sentido, e realmente, qual mulher vai se sentir à vontade de estar nesses espaços de poder, sendo que o caminho dela é óbvio que será violentada? É difícil, mas a gente precisa realmente compreender, e todas as mulheres que alcançam e têm essa pretensão de alcançar os espaços de poder, de fato
fazermos o que nós estamos fazendo hoje, discutirmos essa necessidade, nos empoderarmos, nos apoiarmos, exatamente. Eu e Valéria estávamos conversando anteriormente sobre até mesmo a misoginia feminina. Sim. É extremamente importante que nós mulheres não disputamos entre nós. Muito pelo contrário, nós tenhamos que dar forças umas às outras, unirmos, para que de fato nós tenhamos nesse papel político um grande ganho para a sociedade feminina principalmente. Então eu acho que é esse o contexto. Há um medo, sim, é inegável dizer que não, mas do contrário, há uma vontade muito maior de força interna de nós mulheres para alcançarmos ainda mais direitos que são pela sociedade, né, vilipendiados todos os dias, né? Nós cada vez mais temos regressos ao invés de progressos. Tem até dentro da questão, Érica, desculpa, não, claro. Dentro do próprio judiciário. Sim. Né, as mulheres, né, que ocupam realmente os espaços dentro do judiciário são muito poucas, né? Então, não só na vida política, mas na vida como um todo. E a gente já fez várias discussões, eu já milito na política há muito tempo, dessa questão toda do patriarcado, né, de que nós mulheres fomos ainda culturalmente educadas para disputarmos entre nós. Por isso a questão da misoginia feminina, ela precisa ser trazida, porque a gente foi criada para quê? Para disputar o marido, né? Para disputar um monte de coisa, como que se a gente não desse conta de nós mesmas, né? De que a gente dependesse de ter alguém que nos sustentasse. Então a gente disputa entre nós esse espaço. Então, na política, a gente precisa entender que nós precisamos nos apoiar e não ficarmos disputando entre nós esses espaços. Nós temos que disputar com os homens, sim, que tradicionalmente são quem ocupam esses espaços de poder, e homens brancos, né? Diga-se de passagem, que também não são os homens, não são qualquer homens, né? São os homens brancos, né? Que têm certo poder. Então, a gente precisa lidar com isso. E em relação a essa questão, Érica, eu trouxe alguns dados aqui, que hoje, no total de mulheres nos espaços políticos, 82% dessas mulheres que ocupam esses espaços já sofreram violência psicológica. Acho que isso é uma realidade que a gente sofre dia a dia no nosso espaço de trabalho, inclusive, né? 45% dessas mulheres já sofreram ameaça. 25% dessas mulheres já sofreram violência no espaço parlamentar. No espaço de atuação dela, elas já sofreram violência. E 40% afirmam que a violência atrapalha a sua agenda legislativa. Então, é o que a gente estava discutindo aqui antes, qual que é o incentivo que a gente tem para participar da política, né? E as mulheres, vendo isso, muitas vezes elas eu não quero entrar no espaço desse, eu tenho medo. Essa ameaça, inclusive psicológica, velada muitas vezes de próprias companheiras de trabalho, né? A gente se pergunta, né, o tempo todo, será que vale a pena? Não, gente, vale a pena. Essa luta é difícil, não é uma luta fácil, mas eu quero aqui incentivar todas as mulheres a virem, né, participar desses espaços. Érica, até se você me permitir dizer de fato o que é o feminismo, porque as pessoas realmente entendem e tratam o feminismo como se fosse algo tão pejorativo. Eu não sou feminista. E até engraçado quando mulheres não se intitulam feministas. Eu fico pensando assim, meu Deus, será que ela não requer os direitos para ela mesma? Porque o que acontece muitas vezes, né? As pessoas têm a impressão de que o feminismo é o contrário do machismo. E isso não se adequa. O contrário do machismo, que o machismo é a superioridade masculina perante a mulher, é o feminismo. O feminismo, de fato, é a superioridade feminina diante do masculino. O feminismo não.
ele desconstrói essas duas figuras, tanto do machismo quanto do feminismo, para alcançar a equidade de gênero. A equidade de gênero ou igualdade de gênero é exatamente mulheres e homens terem os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Viverem de maneira harmônica. Exato. Né? E é até em relação, por exemplo, quando a gente fala sobre esses direitos, até hoje ainda nós mulheres, em determinadas ocupações, principalmente nas ocupações de empresas privadas, que exercem as mesmas funções que homens e até muito mais qualificadas, recebem cerca de 1/3 a menos. Então o feminismo é isso, é trazer os direitos das mulheres, é falar, olha, não é porque eu sou mulher que eu sou menos detentora de direitos, não é porque o meu gênero é feminino que eu sou menos do que um homem, muito pelo contrário. E até quando a Valéria menciona o judiciário hoje, ele é até um pouco maior do percentual feminino, porque geralmente são provas, né? As provas já demonstram que várias mulheres estão à frente, então elas disputam ali de maneira técnica. Do contrário, são as eletivas, que nós não conseguimos talvez alcançar as pessoas por não trazer a credibilidade para a mulher. E por que que nós não temos essa credibilidade? Por que que nós não temos essa voz? Nós temos. O que ocorre muitas vezes é que a nossa cultura transmite para que nós sejamos essa mulher submissa, que até a própria Valéria mencionou. Não é essa submissão que nós queremos alcançar, né? Eu até achei engraçado ontem, eu estava assistindo um pedaço de uma série e aí tem uma frase famosa, né? Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu espero que nós, mulheres, nunca estejamos atrás de um homem, porque eu particularmente nunca estive atrás de um homem para estar mediante a esses espaços que eu ocupo. E eu acredito que eu jamais estarei, porque eu, mulher, me identifico e sei do poder e da minha força. Tanto que vocês, mulheres, também precisam de reconhecer esse empoderamento feminino, reconhecer essa vontade de estar nos espaços de poder, como a Érica menciona. A zona de conforto, ela é favorável para nós realmente estar ali. É realmente muito tranquilo. Inertes. Mas é transformador quando nós podemos perceber que hoje, por exemplo, na minha sala de faculdade, quando eu cursava Direito, nós éramos a maioria. E por que nós éramos a maioria? Porque várias mulheres, tanto na Revolução Industrial, Revolução Francesa, Primeira e Segunda Guerra Mundial, lutaram por nós. Hoje nós alcançamos esses espaços, nós alcançamos o direito ao voto, junto com as feministas da época, que eram chamadas de feminazes, né? Tinha uma questão muito pejorativa. Hoje nós temos esse direito por elas. Olympe Goldes, que foi uma das principais revolucionárias desse movimento do direito ao voto, ela foi morta, guilhotinada, exatamente por tentar dar essa voz às mulheres. Pedir essa voz, né? Por ousar. Então é uma situação assim que nós mulheres precisamos. Muitas lutaram por nós e nós precisamos de continuar lutando para as próximas gerações também. Né? Então a gente precisa fazer essa desconstrução, né? Que tem espaço para todas nós ocuparmos esse espaço da política, do poder de uma maneira geral, e a gente precisa entender isso. Né? A gente precisa se apoiar. Eu fico assim, extremamente gratificada de participar dessa conversa, que seja a primeira de várias que a gente possa ter nesse sentido, para que a gente faça esse debate de uma maneira tranquila, como a gente está fazendo, clara, educativa, né? Que acho que é essa proposta nossa aqui, de trazer, que nem sempre toda mulher também vai querer trazer para ela esse espaço, de ocupar esse espaço de poder, mas que ela, mesmo que nos bastidores, né, possam nos apoiar, né, que possam votar em mulheres. As mulheres não votam em mulheres, né? Então é uma questão a ser muito debatida ainda. Nós estamos aqui, gente, para fazer
a representação das nossas demandas políticas. E eu me sinto, sabe, Érica e Damires, muito feliz que a partir do momento, acho que da minha chegada na Câmara, muita coisa já tem mudado, até outros vereadores já propondo política pública para as mulheres. Acho que isso é ganho nosso, não é um ganho político meu, Valéria, mas é um ganho para nós mulheres, né? A gente já voltou com a discussão do retorno da maternidade, que hoje o nosso hospital público aqui, no último mandato, ele acabou com a maternidade, né? E agora, por essas discussões nossas, a maternidade está aí para voltar a funcionar. Então, tudo isso é ganho nosso, grande vitória. A questão das mamografias necessárias, né, dos exames preventivos que nós mulheres precisamos, né, e a gente precisa fazer esse debate só a partir do momento que nós mulheres ocuparmos esses espaços de poder, espaços parlamentares, de construção da política pública, né, é que as nossas demandas serão atendidas. Realmente, isso que a Valéria colocou aqui, está acontecendo um movimento muito legal aqui no Ouro Branco. Eu tenho acompanhado muito de perto, né, a atuação dos vereadores, né, em consequência do nosso trabalho aqui do Portal Tabloide, né, nossa obrigação fornecer informação para a população ouro-branquense, e eu tenho visto esse movimento ali entre os vereadores, as vereadoras, de lutarem, estarem mais afincos assim, em lutar pela causa da mulher. Isso tem sido ótimo, parabéns. Sim, e nesse contexto é importante, né, Valéria, quando a gente fala sobre tantos homens também lutarem pelos direitos da mulher, porque até o feminismo, sim, homens sejam feministas, sim, porque é preciso, de fato, nós estarmos juntos, unidos, a partir do momento que nós tenhamos pluralidade nos espaços políticos, mais mulheres, mais negros, mais pessoas com deficiência, mais indígenas, de fato, esse contexto todo, uma pluralidade na política, ela é uma democracia bem efetiva. Ela se faz, de fato, aquilo que nós queremos para transformar o nosso mundo, transformar o nosso Brasil, transformar o nosso contexto municipal também. Para sermos todos apenas seres humanos. Sim. Né? Por que ainda temos que lutar pelo direito da mulher, pelo direito do negro, pelas causas LGBTQIA+? Somos todos seres humanos. Eu diria até, Érica, que teve uma vez, né, nós tivemos uma nova instalação da DEAN, que é a Delegacia Especializada da Mulher em Lafayette, e eu fui convidada na época, eu fui representando a OAB. E aí eu mencionei que eu não queria estar ali inaugurando uma delegacia especializada para a mulher. Não queria que nós tivéssemos, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Não queria que nada disso fosse necessário. Porque nós estamos falando de violências e são necessárias porque hoje são muito altas, os índices são extremamente elevados. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, para nós, não é uma satisfação imensa, nós estamos inaugurando uma delegacia da mulher. Não deveríamos precisar da delegacia da mulher. Então, assim, até esse contexto que muitas pessoas têm um discurso, vocês estão disseminando, porque vocês estão ressaltando os direitos. Estamos ressaltando porque é necessário. Se não fosse necessário, queríamos todos estarmos em harmonia, porque teríamos os mesmos direitos, teríamos as mesmas obrigações, alcançaríamos na sociedade como um todo uma satisfação, não precisando de estar ali o tempo todo firme. Até mesmo esse contexto da mulher na política, muitas vezes quando ela é firme, ela é a brava. Sim, é brava. Sim, ela é a louca. Sim. Muito pelo contrário. Nós temos posições, nós temos vozes e nós precisamos reforçar isso. E o problema disso é que nós ainda tenhamos que esforçar para que isso seja concretizado. Sim. Então, assim, é algo realmente muito difícil, e a partir do momento que nós temos apoio também dos homens, os homens sendo feministas, os homens reconhecendo a necessidade de falarmos dos direitos da mulher, que ganho isso é para toda a sociedade.
Como a Érica muito bem disse, nós somos seres humanos, né? A gente não precisa, para que tem que haver supremacia de um sobre o outro, né? Acho que a gente está aqui nessa busca, na construção de um mundo melhor para todos nós, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações futuras, e que a gente consiga viver em harmonia, né? Nós vivemos hoje um momento de muito ódio, de muita disseminação de fake news e de mentiras, né? Para que isso, gente? Eu acho que, eu sempre falei isso, inclusive nas minhas, nos palanques eleitorais e tudo mais, eu acho que a gente vê esse mundo para a gente ser feliz. Né? Acho que a gente não viria aqui para sofrer. E por que essa luta nossa acontece? Para que a gente possa trazer as mulheres para este mesmo patamar, de poderem viver com tranquilidade, de poderem ter as políticas públicas adequadas para as nossas necessidades. Sim. Então, gente, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu quero agradecer a você, Damires, eu quero agradecer a você, Valéria, e dizer que as nossas portas aqui do nosso site, Portal Tabloide, estarão sempre abertas para vocês, para a gente estar trazendo assuntos relevantes como o de hoje. Gostaria que vocês fizessem suas considerações finais para a gente encerrar a nossa entrevista. Por favor, Valéria. Obrigada. Érica, como eu disse, uma satisfação, muita gratidão a você, né, por trazer este assunto tão importante. Damires, poder conhecê-la mais de perto e que a gente possa estreitar esses laços, né? Eu acho que a gente precisa fazer, inclusive, um movimento regional. Né, de mulheres, né, que se apoiam dentro da política, que a gente possa estreitar esses laços. Desejo muito sucesso na sua atuação lá, muita garra, muita vontade, e junto a gente vai conseguir, né, trazer um pouco dessa política pública para as mulheres, né, que a gente possa ter realmente esses espaços aí, o nosso espaço respeitado, né, e dessa representação feminina. Sucesso para você e obrigada, Érica. Obrigada, eu agradeço imensamente, Érica e Valéria, principalmente por ter aberto as portas para mim e também me receber na cidade de vocês, né? Ainda que seja uma cidade muito próxima, né? Nós somos cidades vizinhas, mas é tão importante a gente abrir as portas e igualmente as portas de Lafayette estão abertas para vocês. Será um prazer imenso recebê-las na Câmara também. Agradeço, Érica, por estar dialogando sobre um assunto tão importante. Esse espaço realmente que a gente precisa de construir, né, Valéria? E desejo muita sorte, muita força, muito empoderamento no seu mandato, que ele se torne cada vez mais buscando de fato os direitos de todas as pessoas, a representatividade feminina que você carrega como um todo. E nesse momento, né, até para o contexto principal que a gente traz aqui de discussão, para deixar uma mensagem para todos que nos assistem: mulheres, votem em mulheres. Nós teremos uma próxima eleição em 2022. Vejam de fato quais são as representatividades que mais se encaixam nos seus anseios. Hoje nós precisamos ter consciência política ao votar. Antigamente tinha essa ideia, né? Um falando pro outro, vota em fulano, vota. A mulher perguntava ao marido, em quem eu vou votar, né? Aí eu tinha um papelzinho anotado assim. Passa de pai para filho. E hoje eu tenho a impressão, e eu constato isso, que é a juventude que está influenciando os seus pais. Então, jovens também, incentive vocês mesmos a estarem nos espaços de poder e se conscientizarem diante da política. A política já passou da hora de ser desconsiderada, esse ambiente sujo, que muitas vezes as pessoas, não gosto de falar de política. Pessoas, a vida é política. Eu sempre digo isso. Então nós precisamos de trazer essa política para o que é de fato ela demonstra. Nós precisamos estar em meio à política, nós precisamos discutir a política e nós precisamos fazer valer a própria política. A nossa vida é regida pela política. Sim, né? E se nós nos afastamos dela, aonde que nós requeremos os nossos direitos? Então, assim, eu agradeço imensamente mesmo a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante, um tema tão necessário, e deixar realmente essa mensagem.
para que nós tenhamos cada vez mais vozes diante de todo o contexto de poder, diante de todo o contexto político, mulheres se empoderem para estarem e alcançarem esses poderes e a sociedade como um todo perceba que é necessário nós estarmos em conjunto para evoluirmos enquanto sociedade, para desempenharmos a democracia que tanto nós buscamos diante dos nossos ordenamentos. Muito obrigada. Eu que mais uma vez agradeço a essas duas mulheres empoderadas e agradeço a você que esteve aí do outro lado acompanhando a nossa entrevista sobre esse tema tão importante. Continue conosco, porque durante esse mês teremos outras conversas sobre o tema da violência contra a mulher. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.